Uma boa tarde a todos. Boa tarde à direção, também aos trabalhadores. Agradecer o convite que a Rosa nos fez, pela oportunidade, através do convite, a oportunidade de retornarmos a esta casa. Então, convidar a todos também para aproveitarmos esta oportunidade que a espiritualidade nos reúne e traz para cada um de nós, né, esclarecimento, amparo, bênçãos e conforto aos nossos corações. E o tema da tarde, então, é do capítulo 6 do livro Nosso Lar, o precioso aviso. Então, que Jesus possa nos iluminar, possa nos abençoar. O livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, pela psicografia das mãos abençoadas do Chico Xavier, é um livro que desperta a nossa atenção e a curiosidade também, pois esse livro ele traz a narrativa do Espírito André Luiz após o seu desencarne, ou seja, após a sua morte do corpo físico. E o livro Nosso Lar, então, ele traz revelações sobre a vida no plano espiritual, como também traz extraordinárias lições de vida que nos são transmitidas pelo Espírito André Luiz. No ano de 1910, mais precisamente no dia 2 de abril, nasceu em Pedro Leopoldo o cidadão Francisco Xavier, Francisco Cândido Xavier, mais conhecido por Chico Xavier. As pessoas que conviveram ali com o Chico, mais próximas dele no seu dia a dia, diziam que ele confessara que havia se preparado no mundo espiritual para desempenhar a sua tarefa mediúnica que teria aqui na Terra quando reencarnasse. Vale lembrar que o Chico Xavier, ele psicografou mais de 400 livros, tendo vendido mais de 60 milhões de exemplares, sendo o escritor brasileiro de maior sucesso comercial até os dias de hoje. Mas sempre, todas as obras, ele cedeu os seus direitos autoriais desses livros em cartório para instituições de caridade, porque ele dizia que os livros não eram dele. E Chico Xavier, então, desde criança, já com 4 anos de idade, ele começa a conversar naturalmente com o mundo espiritual. Ele já veio médium, né? E a mediunidade nasceu com Chico e com apenas 4 anos ele conversava com os espíritos com a mesma naturalidade que nós conversamos conosco aqui no nosso meio. Conversamos entre nós. Ali por volta de 1930, um espírito se aproxima de Chico e se identifica como Emmanuel. E Chico dizia que Emmanuel foi um verdadeiro pai, um mentor querido que com carinho tolerou todas as minhas falhas, segundo as palavras de Chico. E os anos seguiram, e no curso do ano de 1941, o espírito Emmanuel, então, falou para o Chico que havia um plano da espiritualidade, plano esse que seria acompanhado por o espírito Emmanuel, que depois, um espírito que iria se aproximar de Chico Xavier, que depois foi dado o nome de André Luiz, que através do Chico Xavier, esse espírito pudesse descrever as suas experiências no mundo espiritual. E esse espírito, denominado de André Luiz, então, posteriormente, o acompanharia o seu trabalho mediúnico durante um período, para que pudesse ocorrer o que nós denominamos aqui entre nós de harmonização entre eles. Para que pudesse haver uma correspondência mais harmoniosa entre eles. Então, no ano de 1944, vem a público uma das obras mais populares da literatura espírita, o livro Nosso Lar. Calcula-se que esse livro já tenha vendido mais de 2.300.000 exemplares. E esse livro, ele é fantástico, não é pelo seu sucesso de vendas, mas pelas informações que esse livro nos traz.
Essa é uma obra que precisava ser estudada por nós, os espíritas, não apenas lida como romance, porque ela nos traz detalhes da vida espiritual importantíssimos, como, por exemplo, André Luiz narrando a sua experiência após a sua desencarnação, descrevendo detalhadamente a sua sofrida passagem pelo umbral, antes de ser resgatado e levado à colônia espiritual de nosso lar. Evidentemente que nós ainda temos muitas dificuldades de entender esse mundo espiritual. Vamos lembrar que todos nós, ou a maioria de nós, que somos hoje seguidores, adeptos da doutrina espírita, estamos vindos de outras denominações religiosas. Muitos de nós estamos vindos da Igreja Católica. Fomos seguidores durante séculos e séculos do catolicismo. A nossa formação religiosa, ela tem por base na filosofia e espirituais com domínio da fé católica. Então, não é fácil desfazer em nós uma cultura religiosa que vem de séculos e séculos e que está no nosso subconsciente. E nós somos influenciados pelos nossos subconscientes. E vejamos que na nossa passagem, na nossa vivência aqui na Terra, no nosso dia a dia, nós temos e apresentamos muitas dificuldades em adotarmos um novo modelo de vida, um novo modelo de procedimento, de assimilarmos novas ideias. Eu, pelo menos, conheço pessoas que se negam a usar ainda o aparelho celular. Conheço familiares, e tenho na família, que não usam cartão de banco. Ainda preferem usar as notas e cédulas em dinheiro. Então, nós temos e apresentamos dificuldade de assimilar um novo entendimento na nossa vida aqui no plano terreno. Imaginamos, então, a dificuldade que nós temos de um entendimento mais amplo das dimensões espirituais do universo. Muitos de nós ainda pensamos com os ensinamentos da denominação religiosa da qual nós vivemos, ou da qual nós viemos. E quando os espíritos falam em um plano espiritual, nós temos dificuldade para entender esse plano espiritual. Como será esse plano espiritual? Quando Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857, até então o mundo espiritual era para nós um mundo desconhecido, pois nenhuma religião esclarecia. Alguns representantes religiosos diziam: são os mistérios de Deus, meu filho. Então, Allan Kardec, um ser extraordinário, que foi o grande descobridor do mundo espiritual, que revelou para nós, através das obras básicas, das obras da doutrina espírita, revelou para nós esse mundo espiritual. Só que naquela época, em 1857, o mundo espiritual, a humanidade, em termos espirituais, nós vivíamos de maneira infantil, que os espíritos não puderam detalhar de como seria esse mundo espiritual. Eles não puderam nos trazer detalhes acerca da vida do espírito. Então, quando a gente fala em livro Nosso Lar, que André Luiz descreve com riqueza de detalhes a cidade espiritual, não é de se estranhar que a maioria de nós ainda rejeitemos essas ideias, pois nós estamos ainda impregnados, tomados dos ensinos religiosos da cultura, das religiões das quais nós viemos. Então, nós vamos destacar um ensinamento que está registrado no capítulo 6 do livro Nosso Lar, que tem por título Precioso Aviso. É uma lição que deve servir para ser aplicada no nosso dia a dia. E que devemos ou deveríamos assimilar e incorporar na nossa vivência
no cotidiano de todos nós. Nas páginas iniciais do livro Nosso Lar, André Luiz fala sobre as suas experiências de recém-desencarnado. André Luiz foi na Terra o médico e, após o seu desencarne, ele permaneceu aproximadamente durante 8 anos da contagem terrena no mundo espiritual, na dimensão denominada umbral. Ele desencarnou devido a um problema de obstrução intestinal. Ele foi submetido a uma operação e não foi bem sucedida nessa operação e, por consequência, André Luiz contraiu uma infecção e veio a desencarnar. Quando ele deu por si, ele se viu do outro lado da vida, para a qual, ele mesmo narra, não havia se preparado devidamente. André Luiz confessa que nunca tinha se preocupado com os temas religiosos. De formação católica, ele havia apenas, então, somente folheado a Bíblia, algumas vezes, e acompanhado a sua mãe em encontros religiosos. Quando ele chega do outro lado, no plano espiritual, André Luiz se encontra sem noção de tempo e de espaço. E ele levaria um tempo considerável para entender que ele havia, então, deixado a Terra. Para entender, então, que havia deixado o corpo físico. Ele narra, André Luiz, que ele foi para um lugar denominado de umbral, e de lá ele foi resgatado pela intervenção do ministro da colônia espiritual Nosso Lar, chamado Clarencio, atendendo a um pedido da sua mãe, da mãe de André Luiz, que se encontrava numa dimensão espiritual superior à dele. E a sua mãe, que havia sido na Terra, o que nós dizemos apenas uma dona de casa, mas estava numa condição espiritual superior à do seu filho, que havia sido médico aqui na Terra. Ele é retirado do umbral, e André Luiz, que tinha sido médico aqui na Terra, se transforma em paciente na dimensão espiritual e é levado para um hospital na colônia espiritual de Nosso Lar. É uma colônia extraordinária que nos dá a ideia do que deve ser o mundo de regeneração. Porque em Nosso Lar, segundo narra o livro, todos os problemas sociais encontram-se resolvidos, segundo a narrativa, então, do André Luiz. André Luiz, então, é conduzido ao hospital da colônia espiritual. No hospital, ele é entregue, um detalhe interessante, aos cuidados do Dr. Henrique de Luna. E, segundo o relato de André Luiz, durante 10 meses ele permaneceu naquele hospital, recebendo todos os cuidados que o seu caso necessitava. Mas a reflexão que nós trazemos nessa tarde inicia quando o ministro Clarencio vai visitar André Luiz, onde ele estava hospitalizado, num quarto de hospital, e ele que fora retirado do umbral, que foi levado para a colônia espiritual do Nosso Lar, é internado no hospital e ainda está no processo de recuperação, quando ele recebe a visita do ministro Clarencio, que ainda não o tinha visitado. E aqui nós chamamos a atenção para a conversa do ministro com o André Luiz, e que possamos fazer o exercício de colocarmos na situação do André Luiz. Embora eu espero e suponho que estejamos todos aqui encarnados. Embora e que estejamos encarnados, que estejamos vivos, embora um dia nós estaremos do outro lado da vida. E esperamos que esse dia possa demorar um tempo ainda, né? Até podemos bater 3 vezes na madeira. Assim, Clarencio chega para visitar o André Luiz e ele está deitado numa cama de hospital. Ele está como qualquer paciente de hospital recebendo tratamento médico. Clarencio se aproxima de André Luiz e faz uma pergunta simples. Como vai?
Melhorzinho? É uma pergunta comum, uma pergunta que normalmente a gente faz quando nós visitamos uma pessoa em casa ou no hospital que está se recuperando. É uma pergunta que nós mesmos fazemos e ouvimos no nosso dia a dia. Como vai? Ou seja, tudo bem? Bastou essa pergunta que o ministro Clarencio fez para André Luiz para que ele começasse a expor todo o seu lado humano, de espírito imperfeito, e começa, evidentemente, a se queixar. Igualzinho como acontece conosco. Porque, às vezes, nós até não nos queixamos por falta de oportunidade ou por falta de haver alguém que nos possa ou se disponha a nos ouvir. E, por vezes, a gente até pensa assim, eu vou procurar fulano para conversar um pouco, até para eu desabafar. Mas quando nós encontramos o fulano, antes que eu comece a falar, é o fulano que começa a desabafar, a falar e a se queixar. Não dá nem tempo de nós iniciarmos a conversa. Então, quando a dificuldade que nós enfrentamos hoje é encontrar alguém que nos ouça, que nos escute. Na verdade, o que está faltando nos dias de hoje para todos nós são ombros amigos para nos ouvir. Ombros sobre os quais nós possamos nos queixar, sim, nos lamentar e, por que não, até chorar. André Luiz, naquele momento, ele não perdeu tempo e começou a discorrer todo o seu rosário de lamentações. São palavras minhas que expressam o que está escrito no livro. Não posso me queixar que esteja melhor. Entretanto, você não sabe o que eu tenho sofrido. Se queixa como qualquer ser humano, como qualquer um de nós quando nós estamos fragilizados, quando nós estamos debilitados. Eu tenho muitas dores na zona intestinal, eu tenho estranha sensação de angústia no coração. Nunca pensei que fosse capaz de tamanho sofrimento. Se colocando no lugar e no papel de vítima. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. E André Luiz, ele lembra da família. Que terá que terá sido feito da minha esposa, dos meus filhinhos, da minha amada e querida esposa Zélia, que muitas vezes afirmou que morreria de saudade se um dia eu lhe faltasse. Admirável esposa. Ainda lhe sinto as lágrimas nos momentos derradeiros, lembrando de quando ele partiu e a esposa estava chorando. É ou não é o exemplo de algumas pessoas que conhecemos? Se não quando, exemplo de nós mesmos. Lembrando do sofrimento que passou, lembrando das lágrimas da esposa, daqueles momentos de separação, dos seus filhos, dos seus familiares. E ele continua, não sei desde quando vivo o pesadelo da distância. Onde estará minha pobre, querida companheira Zélia? Será que ainda está chorando junto às cinzas do meu corpo? Ou em algum recanto escuros das regiões da morte? Não sabia ele que a sua querida e amada Zélia já estava casada com outro. André havia perdido a noção de tempo e de espaço. Ele havia desencarnado há mais de 8 anos. Oh, a minha dor é muito amarga. Creio que raras criaturas terão padecido tanto quanto eu. E Clarencio, sabendo de tudo, está ali quieto, calado. Por isso que nós, ou a gente, não é espírito, não é ministro. Porque se fosse com um de nós já estaríamos dizendo, né? Pode parar com essas lamentações, pode parar de lembrar da tua esposa, que ela já tem outro, ela já botou outro no teu lugar, ela já está casada novamente.
Mas Clarencio não. Deixou ele falar, deixou ele se lamentar. Quando André Luiz cansou de tanto se lamentar, parou de falar e deu uma oportunidade a Clarencio de conversar, Clarencio fez a segunda pergunta. E essa segunda pergunta tem tudo a ver com nós que estamos aqui nesta tarde. Assim como tem a ver com os nossos familiares, com nossos parentes, e assim como tem a ver com nossos círculos de amizade. Clarencio lhe perguntou serenamente: meu amigo, de fato, você deseja a cura espiritual? Vejamos que Clarencio não passou a mão na cabeça do André Luiz, não ficou amenizando a situação. Ah, meu filho, eu sei que você sofre, mas isso vai passar. Clarencio não fez nada disso, pelo contrário, ele apenas perguntou: você de fato deseja a sua cura espiritual? Quando André Luiz parou de falar, ele fez essa pergunta. O que nós já nos perguntamos, o que nós estamos fazendo aqui nessa casa, nessa tarde? Todos nós que nos encontramos aqui hoje, nós queremos algum tipo de cura. Nós estamos aqui em busca de uma ajuda. Quem sabe, até querendo uma cura espiritual. Vamos lembrar que André Luiz estava com o abdômen aberto ainda. E Clarencio não pergunta se ele queria que a cura da sua ferida, que estava aberto. Isso Clarencio não pergunta porque não era com ele. Era com o doutor Henrique de Luna, que era o especialista. Clarencio faz um diagnóstico e conclui que André Luiz está doente do espírito. E quem de nós não se encontra doente do espírito? Todos nós queremos, precisamos de uma ajuda espiritual e, quem sabe, até de uma cura espiritual. Quando Clarencio faz a segunda pergunta, eu imagino que o André Luiz leva um choque e deve ter feito uma afirmativa levemente, já tímida e envergonhada, porque ele começa a cair em si. E vejamos todos a grandeza do espírito André Luiz, porque qualquer um outro poderia omitir esse relato, mas André Luiz não. Ele não omitiu a sua própria experiência, ele concordou que queria realmente a sua cura espiritual. Então, o ministro Clarencio faz a primeira prescrição, dá a primeira receita para André Luiz obter a sua cura espiritual. Vamos dizer que Clarencio dá a primeira dica, dá o primeiro medicamento, e que deve, ou deverá, ou deveria servir de exemplo para todos nós. Aprenda a não falar excessivamente de si mesmo. Com essa prescrição, eu imagino que o André Luiz deve ter se encolhido na cama tentando se esconder. Porque tudo que ele tinha feito era se queixar. Eu sofro, eu tenho dor, eu tenho saudade, como se ninguém mais sofresse no mundo espiritual. E nós temos muitos disso, né? Nós nos apropriamos da nossa dor, do nosso sofrimento. E o nosso sofrimento, a nossa dor é sempre maior do que a dor e o sofrimento do outro. Porque a gente acha que só a gente que sofre. Só a gente que sofre dor. Quem aqui já não passou por uma situação de dificuldade, de dor, de sofrimento, ou está passando neste momento? Uma vez, na cidade de Pedro Leopoldo, Chico Xavier estava visitando o cemitério da cidade, coisa de Chico Xavier, e uma mãe que tinha um filho desencarnado recentemente e estava muito sentida, muito chorosa, e qual a mãe que não ficaria nessa situação, né? E ela viu o Chico e não teve dúvida, foi falar com o Chico e começou
desfiar todo o seu rosário de lamentações, nesse momento se acercou-se o espírito Emmanuel e disse para o Chico: Chico, diz para essa mãezinha levantar a cabeça e dar uma olhada em torno, ao redor dela, para ver o que ela vai encontrar. E Chico falou para a mãe: minha mãezinha, dá uma olhada em torno para ver quantos túmulos, quantas cruzes, provas iguais às suas. Vai, minha filha, faz uma prece para o seu filhinho querido e que Deus te abençoe. Só que a gente acha que a dor é maior que a dos outros, que a minha dor é maior que a do outro, porque eu preciso do amparo maior e, por vezes, até do amparo especial. E, às vezes, nós nos aventuramos a falar: mas, meu irmão, mas minha irmã, tu não sabe o que eu estou passando, tu não sabe do tamanho do meu sofrimento, da minha dor. Porque nós necessitamos nos colocar na situação de vítima. Quando o André Luiz não tinha ainda absorvido bem essa primeira prescrição, aquela primeira advertência, vem a segunda prescrição. Não comente a própria dor. Na primeira advertência, aprenda a não falar excessivamente de si mesmo. Na segunda, não comente a própria dor. Essa é a nossa dificuldade, não falarmos de nós mesmos. Mas isso não quer dizer que nós não podemos falar dos nossos problemas, das nossas dores, das nossas dificuldades. Mas significa que nós não devemos ficar fomentando o tempo todo, a todo momento, a nossa dor, o nosso sofrimento. Porque existem pessoas que vivem em nos mostrar as suas dores, comentar das suas dores e dos seus sofrimentos e mostrar até as suas próprias feridas. É isso que o ministro Clarence está dizendo. É isso que ele recomenda. Não fale demais da sua própria dor, do seu próprio sofrimento. Porque quando a gente comenta a própria dor, a gente não cria pensamentos novos. E diz Clarence: é indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios, porque quem não cria pensamentos novos não renova a vida. Vive do passado, não consegue viver o presente. E existem pessoas, talvez todos nós aqui conhecemos, que vivem 5, 10, 15, 20 anos ou mais presos naquilo que aconteceu no passado. Não cria pensamentos novos, não cria atitudes novas. Vivem presas no passado, se consumindo no passado. É essa a orientação do ministro Clarence. E André Luiz está ali, então, ouvindo tudo caladinho. Um grande médico que foi na Terra, caladinho. Como a gente diz, sem resmungar. E esse é o outro grande ensinamento do Espírito André Luiz que ele nos passa. Para aprender uma lição, nós devemos ouvir. Mas nós quase sempre retrucamos e não aceitamos que nos chame a nossa atenção. Quem se dispor a falar alguma coisa para alguém, para alguma pessoa, no sentido de chamar a sua atenção, pode se preparar para arrumar uma bronca. Vai arrumar, no mínimo, uma antipatia. E, quando senão, um inimigo ou uma inimiga. Porque nós não gostamos de ouvir. A gente gosta muito de falar. Dizer para os outros como os outros devem proceder. Mas nós não gostamos de ouvir o que as pessoas têm para falar de nós, das nossas atitudes. Na realidade, no estágio evolutivo que nós nos encontramos, nós todos precisamos ouvir mais e falar menos. Deus é sábio. Nos deu uma boca. 2 ouvidos. E no final da conversa, Clarencio diz para André Luiz: olha, André Luiz, nós estaremos ao seu lado.
Nós estaremos com você. Agora o recado era para todos nós, falando para nós aqui nessa tarde. Nós estaremos ao seu lado para resolver as dificuldades presentes e estruturar projetos para o futuro, mas não dispomos de tempo para voltar às zonas estéreis de lamentações. Educadamente, Clarencio falou o seguinte: nós estamos aqui para te ajudar. Estaremos contigo para te ajudar se você quiser. Se você prefere ficar se lamentando, se queixando sobre o passado, nós estamos indo embora. Você ficará sozinho. Porque essa é a nossa realidade. Se nós estamos buscando auxílio, se nós estamos buscando ajuda, vindo na casa espírita ou outra denominação religiosa em busca de ajuda, mas ainda estamos com os pensamentos presos no passado, estamos presos naquilo que aconteceu, os amigos espirituais não têm tempo para perder conosco. Essa é a lição, esse é o ensinamento que Clarencio nos passa no capítulo 6 do livro Nosso Lar, Precioso Aviso. Olha, André Luiz, nós vamos te ajudar, nós vamos estar contigo, nós vamos te ajudar a superar esse sofrimento, essas dificuldades, traçar novos projetos para o futuro, mas nós não estamos dispostos a perder tempo com as tuas lamentações. Todos nós lembramos da pergunta que Clarencio fez no início da conversa com o André Luiz, lá no hospital. A pergunta foi: como vai? Melhorzinho? No final da conversa, o ministro Clarencio renova a pergunta. Depois de toda essa chamada de atenção, ele volta com a pergunta: então, como passa? Melhor? Vejamos a resposta do André Luiz. Vou bem melhor, para melhor compreender a vontade divina. Portanto, o convite desta tarde é que seja qual for o nosso problema, seja qual for o tamanho da nossa dor, da nossa angústia, do nosso drama, e existem dramas realmente difíceis, mas vamos lembrar que Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. Se nós estamos passando por essa ou aquela prova, é porque nós temos essa necessidade. Nós precisamos passar para que saímos com esse aprendizado, que servirá para o nosso crescimento. E quando no nosso dia a dia, diante da nossa dificuldade que nós estamos passando, e que alguém nos perguntar, então, como vai? Possamos nós responder, graças a Deus, estou bem melhor. Então, mais uma vez, agradecer o convite, agradecer a oportunidade, agradecer a paciência de todos, desejando a todos uma boa tarde. Muito obrigado.